Olá, eu sou o Alex. Vou falar para vocês do trabalho que nós fizemos de normas brasileiras de contabilidade. E os integrantes do nosso grupo é Alexandre dos Santos, Elisa Justina, Larissa Simões, Rayane Santos, Vanessa Strauss. A nossa fonte de pesquisa foi a norma brasileira de contabilidade PA01, que diz sobre controle de qualidade para firmas, pessoas físicas e jurídicas, norma brasileira de contabilidade PA11, que é a revisão externa de qualidade pelos pares, norma brasileira de contabilidade PA13, que é o exame de qualificação técnica para o auditor, e a norma brasileira de contabilidade PA291, R2, que é a independência de outros trabalhos de asseguração. Norma brasileira de contabilidade PA01, que é o controle de qualidade para firmas, pessoas jurídicas e pessoas físicas de auditores independentes. Auditor independente ou auditor externo é um profissional que realiza uma auditoria em conformidade com as leis ou regras específicas sobre as demonstrações contábeis de uma empresa, entidade do governo e outra pessoa jurídica, porém que não tenha relação com a entidade auditada, né? Esta norma trata do controle de qualidade para auditores, pessoas físicas e jurídicas, que executam exames de auditoria e revisões de informações financeiras históricas ou outros trabalhos de asseguração e serviços correlatos. A asseguração aí, no caso, é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes de forma que transmita confiança para os usuários envolvidos nos resultados de acordo com os critérios que foram aplicados. O objetivo da firma é estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável, cumprindo as normas técnicas e as exigências regulatórias e legais aplicáveis, para que todos os relatórios emitidos sejam apropriados às circunstâncias. Circunstâncias são situações peculiares ao processo de auditoria que definem as diretrizes a serem tomadas pelo auditor independente. Definições. Vamos ao significado dos termos a seguir. Data do relatório. É a data selecionada pelo auditor independente para datar o relatório. Documentação do trabalho. Pode ser chamado também de papéis de trabalho. São todas as anotações e conclusões obtidas do trabalho executado pelo auditor independente. Sócio encarregado do trabalho. É o sócio ou outra pessoa na firma responsável pela execução do trabalho e pelo relatório emitido em nome da firma. Revisão do controle de qualidade do trabalho. É o processo que fornece uma avaliação objetiva do trabalho executado na data ou antes da data do relatório elaborado pela equipe de trabalho. Revisor de controle de qualidade do trabalho. É o sócio ou outro profissional da firma ou uma pessoa externa adequadamente qualificada, ou pode ser também uma equipe composta por pessoas com esses perfis, desde que nenhuma delas façam parte da equipe que executou o trabalho, porém que tenham, obviamente, experiência e capacidade suficiente para avaliar os resultados obtidos no relatório. Equipe de trabalho. Equipe de trabalho são sócios e o quadro técnico envolvidos no trabalho e quaisquer pessoas contratadas pela firma. Firma é o único profissional pessoa física ou uma sociedade de pessoas que atuam como auditor independente. Inspeção em relação a trabalhos concluídos. São procedimentos para averiguar se foram cumpridas as normas e procedimentos de controle de qualidade da firma. Entidade listada. É aquela que tem ações, cotas ou dívidas cotadas ou registradas em bolsa de valores.
Monitoramento é o processo que consiste na contínua avaliação do sistema de controle de qualidade da firma, incluindo a inspeção periódica de trabalhos concluídos para fornecer à firma segurança razoável em relação à efetividade no sistema de controle de qualidade. Firma da mesma rede é a firma ou entidade que é parte da mesma rede daquela que é responsável pela auditoria. Rede é uma estrutura maior que tem por objetivo a cooperação, a divisão dos lucros ou sócios na administração, com suas políticas internas em comum acordo. Sócio é qualquer pessoa com autoridade para conduzir a firma na execução de serviços profissionais. Pessoal são os sócios e o quadro técnico. Norma técnica é a norma de trabalho de auditoria, de revisão e de outros serviços de asseguração ou serviços correlatos. Segurança razoável. Segurança razoável é um nível alto, mas não absoluto de segurança. Nesse caso, indica que as demonstrações apuradas não ocorreram distorções. Exigências éticas relevantes estão inseridas dentro dos procedimentos de equipe de trabalho e o revisor do controle de qualidade. Normalmente, seguem o Código de Ética Profissional do Contabilista e das normas brasileiras de contabilidade. Quadro técnico. São profissionais, exceto sócios, incluindo quaisquer especialistas empregados da firma. Pessoa externa qualificada. É a pessoa que fora da firma, com competências e habilidades, pode atuar como sócio encarregado do trabalho. Aplicação e cumprimento de exigências relevantes. A firma deve cumprir os requisitos dessa norma, a menos que, nas circunstâncias, não sejam relevantes para os serviços fornecidos em relação a auditorias. Elementos do sistema de controle de qualidade. A firma deve estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua políticas e procedimentos que tratam dos seguintes elementos: responsabilidades das lideranças pela qualidade da firma. Isso quer dizer que o profissional com qualificação suficiente para gerar, tem que ter qualificação suficiente para gerar todas as políticas e procedimentos internos da firma, sempre primando pela qualidade, que é o essencial na execução dos trabalhos. E temos também exigências éticas relevantes, que abrangem todo o Código de Ética Profissional do contabilista, e seu cumprimento é observado nos seguintes princípios: integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, confidencialidade, comportamento profissional, né? E temos também aceitação e continuidade do relacionamento com o cliente, que nesse caso é uma avaliação que a firma faz para saber se há algum empecilho em relação ao cliente que possa comprometer a execução do trabalho, né? E, por último, temos recursos humanos, execução do trabalho e monitoramento. Independência. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para reduzir a ameaça de familiaridade a um nível aceitável em relação à utilização da mesma equipe por longo período, exigindo a rotatividade de seus responsáveis pela revisão do controle de qualidade. Conclusão da montagem dos arquivos finais do trabalho. A montagem dos arquivos finais do trabalho tem que ser após a finalização dos relatórios do trabalho. A firma também deve estabelecer políticas e procedimentos para manter a confidencialidade, uma custódia segura, integridade, acessibilidade e recuperabilidade da documentação dos trabalhos. Retenção da documentação do trabalho. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a retenção e arquivamento
da documentação do trabalho, por um período de acordo com a necessidade da firma ou requerido por lei ou regulamento. Avaliação, comunicação e correção de deficiências identificadas. A firma deve comunicar aos sócios, encarregados e a outras pessoas envolvidas as deficiências encontradas no processo de monitoramento e os procedimentos para correção, como comunicação das constatações aos responsáveis pelo treinamento e desenvolvimento profissional, alteração nas políticas e procedimentos e medidas disciplinares contra aqueles que não cumpriram as políticas e procedimentos da firma. Documentação do sistema de controle de qualidade. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos requerendo a documentação apropriada para fornecer evidência da operação de cada elemento e de seu sistema de controle de qualidade. Considerações específicas para a firma de menor porte. Esta norma não requer o cumprimento de requisitos que não são relevantes. Por exemplo, nas circunstâncias de um auditor independente, pessoa física, sem o quadro técnico. Aí, nesse caso, a responsabilidade de revisão e monitoramento não são relevantes. Confirmação por escrito. A confirmação por escrito pode ser feita em papel ou em formato eletrônico. Ao obter as informações e ter tomado as medidas apropriadas em relação às não conformidades, a firma torna o assunto atual e visível para o seu pessoal. Isso se refere à independência do auditor. Pelo menos uma vez por ano, a firma deve obter confirmação por escrito do cumprimento de suas políticas e procedimentos sobre independência de todo o pessoal da firma. Considerações específicas para organização de auditoria do setor público. Medidas legais podem fornecer salvaguardas para a independência dos auditores do setor público, porém, ainda pode haver ameaças a essa independência. Portanto, ao estabelecer as políticas e procedimentos, o auditor de entidade do setor público pode considerar os termos de sua contratação como auditor e tratar quaisquer ameaças à independência nesse contexto. Salvaguardas, aí no caso, são procedimentos aplicados para reduzir ao máximo o risco de situações que possam comprometer a independência do auditor no setor público. Mas as salvaguardas, ela tem uma natureza que varia conforme as suas circunstâncias, né? Aí, no caso, foi para diminuir o risco das situações que possam comprometer a independência do auditor. Agora, a Rayane vai dar continuidade na apresentação para falar da NBC PA 11. Olá, eu me chamo Rayane e eu vou falar sobre a NBC PA 11 R2, que trata da revisão externa de qualidade pelos pares. Conceito: constitui-se um processo de acompanhamento de controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes. A revisão pelos pares nada mais é do que o exame de auditoria realizado pelos auditores, a fim de identificar as normas e os procedimentos aplicados. De acordo com a norma, os objetivos da revisão pelos pares é avaliar os procedimentos adotados pelo contador, com vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria e a asseguração dos desenvolvimentos. Algumas definições. Revisado é o auditor independente, revisor é o auditor contratado pelo revisado, e revisão pelos pares é o trabalho realizado pelo auditor independente, a fim de avaliar os procedimentos e as técnicas utilizadas. O programa de revisão é o trabalho do comitê administrador. Alguns critérios. Para a revisão, ela deve acontecer num ciclo de 4 anos, de acordo com o CRE. Sobre a obrigatoriedade, os auditores são obrigados a se submeter à revisão pelos pares, incluindo os que possuem cadastro na CVM no ano anterior. O período é o ano anterior que vai ser revisado. Sobre o revisor,
ele deve emitir um relatório com a sua opinião e a carta de recomendação, os quais devem ser encaminhados juntamente com o plano de ação do revisado e a cópia do questionário base ao CRE. Em caso de reprovação, o candidato, né, que foi revisado, ele pode recorrer ao CFC e se submeter a uma nova revisão no ano subsequente. Algumas características do programa é a confidencialidade, que os membros do CRE e das equipes revisoras ficam impedidos de divulgar qualquer informação obtida durante a revisão, a independência, que é o revisor e os demais membros devem ter independência em relação ao revisado e aos clientes selecionados, e aos impedimentos e as competências. O revisor deve assegurar que possui competência e experiência técnicas e recursos humanos compatíveis com a revisão a ser realizada. Ele tem que estar registrado na CVM e todos os profissionais envolvidos devem estar registrados no CNAE. Sobre o trabalho de revisão. A revisão deve abranger exclusivamente os aspectos de atendimento às normas brasileiras de contabilidade e normas técnicas, emitidos pelo CFC e, quando aplicável, a outras normas pelos órgãos reguladores, considerando a obtenção de análise e avaliação das políticas dos procedimentos de controle de qualidade estabelecidos pelos revisados, independentemente da realização do trabalho com emissão de relatórios de auditoria no período sob revisão. Sobre as responsabilidades do revisor. Ele tem como responsabilidade organizar, planejar, conduzir os trabalhos de revisão, supervisionar o trabalho dos membros, comunicar e discutir sobre os resultados da revisão, elaborar o relatório e a carta de recomendação e encaminhar ao CRE, prestar esclarecimentos de qualquer outra dúvida que o CRE tenha ou participar de reuniões e manter a guarda desses documentos por um período de 7 anos. Sobre a revisão pelos pares, temos algumas outras definições, que é, deve conter como base no escopo a revisão e eventuais limitações, opinião sobre a política e o controle de qualidade, além da emissão da carta de recomendação, descrição das limitações e efetivação dos controles. Os relatórios, eles podem ser elaborados de 4 maneiras, que é o relatório de revisão de sistema de qualidade adequado, de qualidade com deficiência, de qualidade inadequado e de qualidade com limitação do escopo ao trabalho do revisor. Descrevendo ele um pouquinho. O relatório de revisão de sistema adequado é quando o revisor conclui que o sistema de qualidade não possui nenhuma deficiência e é plenamente cumprido. O de qualidade com deficiência é quando o revisor conclui que nem todos os requisitos nos manuais foram cumpridos. O inadequado é quando o revisor conclui que o sistema de controle de qualidade é inadequado e possui deficiências. E o de qualidade com limitações do escopo ao trabalho do revisor é quando o revisor tem seu trabalho limitado e não pode concluir sobre a revisão ou a capacidade do revisado. Algumas considerações finais que a gente também encontra na norma. É sobre o revisado, a carta de recomendação e o plano de ação. Esse item destaca quais os documentos e as informações que o revisado precisa elaborar de acordo com o modelo, o prazo do programa de revisão, que é definido pelo CRE, e o tempo e o período de recurso que o revisado ele pode entrar em contato com o CRE, com o membro e solicitar uma nova revisão. O relatório anual, né, que é o que deve ser emitido pelo revisador e enviado ao CFC anualmente, e as penalidades para quem infringir a norma, que vai estar infringindo o Código de Ética Profissional do Contador, que é a Lei 9.295 de 1946. Agora a Elisa vai falar sobre a norma brasileira PA 13R2. Olá, me chamo Elisa, vou falar da norma brasileira de contabilidade PA 13R2, exame de qualificação técnica EQT para auditor. Conceito: o exame de qualificação técnica EQT para auditor tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnica do profissional, necessários do contador na área de auditoria independente,
As provas previstas de serem realizadas para a atuação do contador em auditoria independente são as seguintes: prova de qualificação técnica geral, QTG, para atuação em entidades em geral, prova específica para atuação em instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, prova específica para atuação em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, BCB, prova específica para atuação em sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSESP. Objetivo: administração. O exame de qualificação da técnica para auditor é regido pela comissão administradora do exame CAE. Auditoria, formada por membros que sejam contadores com experiência em auditoria independente, indicados pelo CFC, pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRECOM, e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. A CAE Auditoria pode propor à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional do CFC a participação como convidados de representantes de órgãos relacionados nas suas reuniões. Estrutura, controle e aplicação. Cabe à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional, em conjunto com o CAE, elaborar e coordenar a aplicação do exame, bem como administrar todas as suas etapas. Emitir e publicar no Diário Oficial da União relatório contendo o nome e o número de registro no CRC dos candidatos aprovados no exame de qualificação técnico para auditor, em até 90 dias após a aplicação da última prova da edição do exame. Forma e conteúdo das provas. O exame de qualificação técnica para auditor será implementado pela aplicação de provas escritas, podendo ser de forma presencial ou digital, contemplando questões para respostas objetivas e questões para respostas dissertativas. As provas são aplicadas em ambientes físicos ou virtuais, a serem divulgadas pelo CFC e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, CRCs. Na prova de qualificação técnica geral, QTG, são exigidos conhecimento do contador nas seguintes áreas: Norma Brasileira de Contabilidade, técnicas e profissionais, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, legislação societária e língua portuguesa aplicada. Na prova específica para a atuação do contador em auditoria independente nas instituições autorizadas e funcionar pelo Banco Central do Brasil, BCB, são exigidos conhecimento de legislação e normas aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, operações de instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, contabilidade de instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo BCB, legislação e normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Aprovação e periodicidade. O candidato será aprovado se obter no máximo 60% dos pontos das questões objetivas e 60% dos pontos das questões dissertativas previstas para cada prova. As provas devem ser aplicadas pelo menos uma vez em cada ano, conforme estabelecido em edital. Recursos. O candidato inscrito no exame pode interpor recurso sobre o teor das provas objetivas e dissertativas sem efeito suspensivo dentro dos prazos e instâncias definidos no edital. Impedimentos, preparação de candidatos e participação. O CFC e o CRC
seus conselhos efetivos e os suplentes, seus funcionários, seus delegados e os integrantes da CAE não podem oferecer ou apoiar a qualquer título recursos preparatórios para os candidatos ao exame de qualificação técnica para auditor ou deles participar, exceto como aluno. Disposições finais. O profissional da contabilidade registrado no CNAE deve manter os seus dados cadastrados atualizados no Conselho Regional de Contabilidade, CRC, de sua jurisdição. A permanência do profissional no CNAE é condicionada ao cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada, PEPC. Será excluído de ofício do CNAE o profissional que não comprovar o cumprimento do PEPC nos termos das resoluções do CFC, esgotados os prazos recursais previstos na norma que disciplina o programa, tiver o registro profissional cassado, ou tiver o seu registro baixado por Conselho Regional de Contabilidade. Agora estarei passando para a Larissa, que ela vai falar um pouco da norma brasileira de contabilidade, PA 291. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da norma brasileira de contabilidade PA 291, né, que trata da independência e outros trabalhos de asseguração, junto com a Vanessa. O conceito dessa norma é tratar dos requisitos de independência para cada trabalho de asseguração que não são os trabalhos de auditoria ou de revisão. O objetivo é auxiliar as firmas e os membros das equipes de asseguração na correta aplicação da estrutura conceitual da norma, para identificar ameaças à independência, avaliar a importância das ameaças quando elas forem identificadas e aplicar salvaguardas quando for necessário para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável. A importância sobre a independência. É importante a independência do auditor, porque em muitos casos os usuários das demonstrações contábeis não têm um conhecimento muito amplo sobre o que está nas contas da empresa. E o auditor independente, ele é muito capaz para emitir uma conclusão imparcial e honesta sobre o que ele está avaliando do objeto, para evitar fatos e circunstâncias que comprometam a integridade da entidade. Um trabalho de asseguração é aquele que o auditor vai obter evidências apropriadas e suficientes para expressar a conclusão final, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos no resultado ou mensuração do objeto, de acordo com os critérios que forem aplicáveis. Os trabalhos de asseguração envolvem 3 partes distintas, que são o auditor, a parte responsável e os usuários previstos, e são baseados em 2 tipos, em afirmações e os relatórios diretos. O relatório baseado em afirmações é quando a avaliação ou mensuração do objeto é realizada pela parte responsável e as informações sobre o objeto estão baseadas na afirmação efetuada pela parte responsável e disponibilizada aos usuários previstos. Os membros da equipe de asseguração e a firma devem ser independentes do cliente de asseguração, o que acaba proibindo determinados relacionamentos entre o membro da equipe de asseguração e os conselheiros ou diretores, ou pessoas no cliente que têm um cargo que exerça influência significativa sobre as informações do objeto. Os relatórios diretos, a avaliação ou mensuração do objeto, ou a mensuração não está disponível para os usuários previstos. E as informações são fornecidas no relatório de asseguração. Os membros da equipe de asseguração e a firma também devem ser independentes do cliente de asseguração, e o auditor deve avaliar se serão criadas ameaças à independência por relacionamento com pessoas no cliente, em algum cargo que exerça influência significativa.
Relatório que inclui restrição de uso e distribuição. Em determinadas circunstâncias, no relatório, ele vai exigir uma restrição de uso e de distribuição, e quando isso ocorre, a norma pode ser modificada. Essas modificações são permitidas quando os usuários previstos tiverem conhecimento sobre o objeto, as informações e as limitações do relatório e concordarem explicitamente com a aplicação dos requisitos de independência que foram modificados. Relatório que inclui uso e distribuição são, nos usuários previstos, eles podem adquirir conhecimento sobre o objetivo, as informações e as limitações participando de maneira direta ou indireta através de um representante com autoridade para atuar por ele. A firma deve comunicar aos usuários previstos sobre as independências que devem ser aplicadas e a relação de serviço com o cliente de asseguração, para avaliar se serão criadas ameaças ou não. Partes responsáveis múltiplas. Em alguns trabalhos de asseguração, podem haver diversas partes responsáveis e precisa ser avaliado se as disposições da norma cabem a cada parte. E nesse caso, a gente tem que levar em conta a materialidade da informação sobre o objeto, pela qual a parte responsável específica é responsável, o grau de interesse público associado ao trabalho. E a firma tem que avaliar a ameaça à independência, se seria insignificante ou sem importância, e se for, não seria necessário aplicar todas as disposições da norma à parte responsável. Documentação é o que evidencia os julgamentos do auditor para a formação da conclusão sobre o cumprimento dos requisitos de independência. O auditor tem que documentar todas as conclusões que ele obtiver sobre o cumprimento dos requisitos de independência e qualquer outra discussão pertinente que vá suportar essas conclusões. Período de contratação. Inicia quando a equipe de asseguração dá início ao trabalho e termina quando o relatório de asseguração é emitido. Desvio de disposição da norma. Quando o desvio de disposição é identificado, a firma deve descontinuar, suspender ou eliminar a participação ou o relacionamento que causou esse desvio e avaliar também a relevância do desvio e o impacto que ele vai ter sobre a objetividade e a capacidade da firma para emitir um relatório de asseguração. Se for avaliado que nenhuma ação pode ser tomada, a firma deve informar o contratante sobre a descontinuação do trabalho e avaliar se dá para fazer um reparo em tempo hábil. Caso o contratante não fique satisfeito com as medidas tomadas, ele pode tomar outras medidas para descontinuar o trabalho de asseguração. E todo esse processo tem que ser documentado junto com todas as providências tomadas. Interesse financeiro. Deter interesse financeiro em cliente de asseguração podem criar ameaças de interesse próprio, que é quando o auditor tem uma dependência financeira do cliente de asseguração ou algum parente, alguma pessoa próxima também tem interesse. Essas ameaças dependem do papel da pessoa que tem o interesse financeiro, que pode ser direto ou indireto. Ele pode ser direto quando há controle sobre o veículo de investimento e a capacidade de influenciar sobre as decisões desse investimento, e indireto quando o beneficiário do interesse financeiro não tem controle sobre o veículo de investimento e nem a capacidade de influenciar em decisões. A importância de qualquer ameaça identificada tem que ser avaliada e salvaguardas serem aplicadas quando for necessário para reduzir a ameaça a um nível aceitável ou eliminar a ameaça de vez. Alguns exemplos dessas salvaguardas são a retirada da equipe de asseguração do membro que tem um relacionamento pessoal ou a exclusão do membro da equipe de asseguração de qualquer tomada de decisão significativa em relação ao trabalho de asseguração, ou a revisão por outro auditor do trabalho do membro da equipe de asseguração que foi responsável pela criação da ameaça.
Empréstimos e garantia. O empréstimo ou garantia é uma ameaça à independência quando for feito para um membro da equipe de asseguração ou para um familiar imediato dessa pessoa. E ainda para a firma quando for concedido por cliente de asseguração que não seja um banco ou uma instituição semelhante que conceda um empréstimo a um cliente de asseguração. E não será criada uma ameaça quando o empréstimo for feito para a firma ou para a pessoa que mantém depósito em conta de corretagem, feito pelo cliente de asseguração, nos termos e condições de empréstimos normais, mantendo todas as condições comerciais. Relacionamentos comerciais. O relacionamento comercial próximo entre a firma ou membro da equipe de asseguração ou familiar dessa pessoa e o cliente de asseguração ou sua administração decorrente do relacionamento comercial ou interesse financeiro comum pode criar uma ameaça de interesse próprio ou de intimidação, que é quando o auditor é intimidado por pressão real ou potencial do cliente ou de outra parte. E não são criadas ameaças quando o interesse financeiro for irrelevante e o relacionamento comercial for insignificante para a firma, para o cliente ou para a sua administração. Relacionamentos familiares e pessoais. Entre um membro em equipe de asseguração e conselheiro ou diretor de certos empregados do cliente, podem criar ameaças de interesse próprio, familiaridade ou intimidação. Uma ameaça de familiaridade é quando há um relacionamento de longa data entre ambas as partes. A existência e a importância de qualquer ameaça também deve ser identificada e aplicadas salvaguardas para reduzir. Alguns fatores que influenciam as ameaças são o cargo do familiar imediato ou do familiar próximo e o papel do profissional na equipe de asseguração e se o cargo da pessoa influencia no cliente. Já mudei, Larissa. Pode passar. Agora a Vanessa vai dar continuidade nesta mesma norma. Vínculos empregatícios com cliente de asseguração. Podem ser criadas ameaças de familiaridade ou de intimidação se algum membro de influência significativa tiver informações sobre o objeto do trabalho de asseguração, se for membro da equipe de asseguração ou sócio da firma. Não deve haver resquícios empregatícios com a firma. Deve ser avaliado também se ainda há pendência trabalhistas ou se o membro do trabalho de asseguração tem planos futuros para trabalhar para o cliente. Serviços recentes em cliente de asseguração. Há risco iminente se o membro de asseguração trabalhou em cargo de influência significativa do cliente de asseguração. O membro pode distorcer ou manipular informações sobre o objeto de trabalho de asseguração, influenciando, caso houver, desajuste feito por esse membro enquanto funcionário do cliente. No trabalho de asseguração, ele teria meios de adulterar as informações verídicas em seu benefício. Função de conselheiro ou diretor em cliente de asseguração. Nenhum sócio ou empregado deve desempenhar a função de conselheiro ou diretor de cliente de asseguração, pois a ameaça de autorrevisão e de interesse próprio seriam significativos, podendo somente executar trabalhos administrativos desde que não crie ameaças à independência. Associação do pessoal sênior com clientes de asseguração. São criadas ameaças de familiaridade e de interesse próprio, quando se utiliza o mesmo pessoal sênior em trabalho de asseguração por um período de tempo prolongado. Para reduzir a ameaça, é preciso adotar algumas precauções, como rotatividade de pessoal na equipe de asseguração, revisão por auditores alheios ao trabalho em execução, revisão interna e externa do trabalho. Prestação de serviço que não são de asseguração a clientes de asseguração. As firmas possuem um leque de serviços além da asseguração. Isso faz com que muitas empresas contratem outros serviços também, criando assim ameaça à independência. Uma vez que a firma passa a ter acesso a informações privilegiadas, possibilita sim a autorrevisão, ações de interesse próprio e defesa do interesse do cliente. É aconselhável a fazer recusar o serviço extra de asseguração. Responsabilidades da administração. A responsabilidade da administração da empresa contratante precisa ser a própria empresa contratante.
A firma não pode assumir essa responsabilidade, uma vez que isso coloca em risco a independência, pois a responsabilidade estaria relacionada com o objeto e com as informações do trabalho de asseguração. A contratante precisa estar com poderes de julgamento e tomadas de decisão para si, e designar alguém competente para ser responsável pelas decisões, superrevisão e avaliação dos serviços prestados pela firma. Tamanho relativo dos honorários. Quando o total de honorários do cliente de asseguração representa grande proporção do total de honorários da firma, que expressa a conclusão. A dependência desse cliente e a preocupação em perder o cliente criam ameaça de interesse próprio ou de intimidação. A ameaça depende de fatores como a estrutura operacional da firma, redução da dependência do cliente, revisões externas de controle de qualidade, se a firma é bem estabelecida, recém-criada, entre outras. Honorários vencidos e honorários contingentes. Os honorários vencidos, regra geral. Regra geral, os honorários devido à firma por trabalhos de asseguração devem ser quitados antes da emissão dos relatórios, ou não pagamento por período de tempo, pode gerar ameaças de interesse próprio. Honorários contingentes. São honorários calculados sobre base pré-determinada, relacionada com resultado de transação ou resultado de serviço prestado pela firma. Presentes e afins. Se a firma ou membro de equipe de asseguração aceita presentes ou afins, a menos que o valor seja insignificante ou sem importância. As ameaças criadas seriam tão significativas que nenhuma salvaguarda podem reduzir as ameaças a um nível aceitável. Consequentemente, a firma ou membro de equipe de asseguração não deve aceitar presentes e afins. Litígio real ou ameaça de litígio. Quando a firma e a administração do cliente são colocados em posição contrárias por litígio real ou ameaça de litígio, que afeta a disposição da administração em fazer divulgações completas. São criadas ameaças de interesse próprio e de intimidação. As ameaças criadas dependem de fatores como a relevância do litígio, se o litígio envolve membros da equipe de asseguração, se o litígio refere-se a um trabalho de asseguração anterior, sugere-se a revisão por outro funcionário do trabalho executado ou até mesmo a retirada de pessoa da equipe de asseguração. Considerações finais. O trabalho de asseguração tem como objetivo aumentar o grau de confiança dos usuários, que não sejam a parte responsável pelo resultado da avaliação ou mensuração do objeto em relação ao critério. Para tal trabalho, a firma ou o auditor precisa de independência para a conclusão de um trabalho com êxito, sem interferência de qualquer das partes que possam causar ou comprometer o sucesso de precisão do trabalho. Então, esse foi o nosso trabalho sobre as NBCs. Muito obrigado e até mais.